Olá, tudo bem? Meu nome é Silvio Furini e é uma satisfação muito grande estar aqui hoje gravando esse vídeo, essa palestra, para este seminário que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. O tema que nós vamos falar aqui é sobre luto. E na nossa sociedade esse é um tema muito difícil de ser falado, porque nós não gostamos de falar sobre luto. As pessoas evitam de falar sobre isso. Você já deve ter notado que às vezes você está numa roda de amigos onde alguém está de luto, ou como dissemos, enlutada, as pessoas evitam de falar. E se alguém toca no assunto, logo já recebe um cutucão. Vamos mudar de assunto. Porque é um tema difícil. As pessoas acham, e muitas vezes é verdade isso, que se você tocar no assunto, ela vai sentir uma tristeza muito grande. E hoje nós vamos falar de luto de uma maneira diferente, especial, não para levar essa tristeza, mas sim para levar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, de esperança para aqueles que estão vivendo essas fases de luto ou que vão viver ainda. Eu acredito que todos nós vamos passar por isso, né? Se você é jovem ainda não passou por uma experiência de perder alguém importante, nós vamos nos preparar e até para ajudar outras pessoas que estão passando por essa fase. Né? Nós vamos falar sobre as fases do luto. Nós vamos entender que quando a pessoa perde alguém, ela passa por algumas fases, até chegar na fase de aceitação. E você vai entender daqui a pouco quais são essas fases e como nós podemos passar por cada uma delas de uma maneira serena, de uma maneira mais forte, com mais tranquilidade, vamos dizer assim. Mas nós vamos ter que passar por todas elas. Mas antes da gente entender sobre cada uma dessas fases, nós vamos entender também o que é o luto. O que significa luto? Só de falar a palavra luto, o que vem na sua mente? Eu tenho certeza que você não está errado se você pensou que vem à mente você perder alguém que você ama, você perder uma pessoa especial, e você está certo. Mas o luto, ele vai além disso. As fases do luto, ele vai além de simplesmente a perda de um ente querido. O luto, os mesmos sentimentos você vai sentir, talvez num grau menor ou maior, quando você perde um animal de estimação. Um gato, um cachorro. Nesses casos ainda é muito próximo, porque muitos animaizinhos vivem com os seus donos durante 15, 16, 17, até 20 anos. E em muitos casos eles se tornam como a única companhia dessas pessoas, como um membro da família. Mas o luto, os sentimentos de luto também você vai perceber quando você perde algo material. Quando você perde algum bem, alguma coisa que se quebra, que você não vai conseguir mais consertar, que não vai ser mais o mesmo. Ou até quando você perde o emprego. Muitas pessoas se apegam tanto ao emprego como algo de ser teu, que vai viver o resto da vida naquele emprego. E eu conheço amigos que quando saíram, perderam aquele emprego, entraram num processo de depressão, que para ser curado, para sair desse processo até arrumar outro emprego, que hoje ele é até mais feliz do que era no anterior, é um processo demorado. E os sentimentos são parecidos ao de uma pessoa que perde um ente querido. Veja os nossos adolescentes de hoje. Eles têm o seu celular, o iPhone, o iPad, os seus aparelhos são como membros da família. Eu já vi crianças chamando o celular de cadê o meu bebê? Não é? Você já deve ter visto isso também. E eles tratam assim. Eu já vi outro caso de um adolescente deixar cair o celular e entrar já na hora ficar uma tristeza tão grande, triste, e um outro amiguinho chegar para ele e dizer, meus pêsames. E nós, às vezes, não entendemos muito bem isso, não estamos muito acostumados com isso, e até dizemos, nossa, parece que morreu alguém porque você perdeu um celular. E você vai perceber daqui a pouco que os sentimentos, as frustrações, as fases são as mesmas que a gente vive com a perda de alguém querido. Mas quais são essas fases? Vamos ver aqui quais são essas fases.
e destacar até a fase que é a mais problemática. O grande problema de se viver um luto é a fase da depressão. Quando a gente vive essa fase, quando a gente sente essa depressão, e é o grande mal da humanidade hoje, é a depressão. Quantas pessoas você conhece hoje que está vivendo em depressão? Talvez você ou um seu parente esteja passando por uma fase de depressão. E nós vamos entender que essa é a fase mais complexa, mais difícil, mais perigosa dentro das fases do luto. Mas como eu estava falando, o luto é quando a gente perde algo, perde alguém. E nós vivemos numa sociedade hoje que nós somos ensinados, nós crescemos, nós vivemos aprendendo o que nós precisamos ter. Tudo eu preciso ter. Eu preciso ter o melhor carro, o melhor salário, o melhor emprego, a melhor casa, a melhor roupa. Sempre nos é ensinado que nós precisamos ter. E as pessoas, os jovens, os adolescentes, estão crescendo sem a importância de aprender a ser mais amigo, ser mais amável, ser mais família, ser mais ético, ser mais presente. Nós precisamos aprender a ser e não a simplesmente ter por ter. Porque quando a gente luta muito para ter alguma coisa, se por algum motivo a gente perde aquela coisa, toda a esperança que a gente colocou naquele objeto, naquela pessoa, ou naquela casa, ou naquele emprego, se por algum motivo você perde isso, você vai passar por essas fases de depressão, de tristeza, de luto. E quais são essas fases? Elas são 5 fases. Nós vamos entender agora cada uma delas. A primeira fase, quando você recebe a notícia de um luto, de uma morte ou de uma perda, qualquer que seja, como nós já explicamos agora há pouco, a primeira fase é a negação. Na negação, você não quer acreditar que aquilo está acontecendo. Você vai perceber que muitas vezes quando você ou alguém dá uma notícia sobre uma morte, sobre uma perda, a primeira frase que vem na nossa mente que as pessoas dizem é: eu não acredito, eu não aceito. Não é? Na verdade, eu não acredito, isso não pode estar acontecendo comigo, isso é uma forma de você tentar sair daquela realidade, não acreditar naquilo. E muitas vezes a gente acha que estamos vivendo um pesadelo, que logo nós vamos acordar e aquilo não vai ser verdade. Essa é a primeira fase. Muitas vezes você vai perceber também, vai se lembrar de alguém que disse: nossa, eu quero estar sonhando, isso não pode estar acontecendo comigo, eu preciso acordar desse pesadelo, não é verdade isso. Essa é a primeira fase, a negação. A segunda fase é a raiva. A segunda fase é a raiva. Depois que você aceitou que aquilo aconteceu, você fica com uma raiva muito grande. Você começa a se questionar. A primeira pergunta é: por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Por que isso com a pessoa que faleceu? Por que? E vem aquela raiva: nossa, mas ele era um cara bom, por que não matou um traficante? Por que não morre um bandido? Por que não morre um político corrupto? Por que tem que morrer essa pessoa? E você não aceita aquilo, você briga com Deus, você briga com a situação, você briga consigo mesmo, e você não quer aceitar aquilo, e você está com uma raiva muito grande, não é? Isso é o segundo passo. A terceira fase é uma fase de negociação. A negociação muitas vezes acontece da pessoa com Deus. Ela quer negociar, ela quer de alguma maneira que aquilo seja revertido, que seja trazido de volta aquilo que ela perdeu. E muitas vezes a gente sabe que isso, né, na maioria das vezes, é impossível. Mas ela entra nessa fase da negociação. Como, por exemplo, numa doença. E também é uma perda, porque essa pessoa tinha saúde e ela recebe um diagnóstico que está doente, que precisa fazer um tratamento muito grande, por exemplo, de um câncer, ou de uma doença que é difícil ser curada, ou de uma doença que foi provocada até por maus hábitos dela, por má alimentação, por sedentarismo.
ela vai entrar nesse processo de negociação até consigo mesmo. Falar, olha, se eu for curado disso, se eu passar por essa fase, eu prometo que eu vou mudar de hábito, eu prometo que eu vou mudar de vida, de situação. Essa é a terceira fase. A quarta fase é a depressão. E essa, como eu falei, é a fase mais difícil. É a fase que a pessoa já negou, já teve raiva, já negociou, já não viu que teve jeito, nada disso. Ela entra agora nesse processo de depressão. É quando ela se dá conta que ela está sozinha. Ela se dá conta que tudo aquilo que ela sonhou, todos os projetos que ela sonhou com aquela pessoa, que ela planejou, principalmente quando é uma perda de alguém querido, tudo que ela planejou, ela vê ruir. Ela vê, como se dizem, tirou o tapete do chão dela. Não é? Tirou o chão. E ela, muitas vezes, a pessoa entra num processo de se sentir culpada, sentir medo. Ela começa a ter medo do futuro, do que vai acontecer. Ela começa a ter pânico de tudo. E, principalmente, ela começa a se culpar. E essa culpa vai cada vez mais tomando conta dela, de algo que, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, ela não tinha o que fazer. Mas ela começa a se culpar, a achar que se ela tivesse levado a pessoa em outro hospital, se ela tivesse feito um tratamento diferente, se ela tivesse cuidado de alguma forma diferente, se ela estivesse no local onde aconteceu a perda, talvez não tivesse acontecido. E essa culpa, ela vai tomando conta da pessoa junto com outros sentimentos de tristeza, de saudade. E cada vez mais, se você não cuidar, se você não tratar, essa culpa, esses sentimentos ruins vai levando cada vez mais a pessoa para a depressão. Essa é a quarta fase, a mais complexa, e é a que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. A quinta fase, para encerrar esse entendimento sobre as fases do luto, é a aceitação. O que é aceitação? É depois de você ter vivenciado tudo isso, até um dia você perceber que a vida precisa continuar. Você acorda um belo dia e fala, eu preciso sair dessa fase de depressão, eu preciso passar por tudo isso e eu preciso continuar a minha vida. Isso é muito importante, porque nessa fase é que a pessoa vai começar a sentir de volta que ela também precisa prosseguir, que ela precisa continuar a vida dela. Mas olha o que é interessante, as 5 fases. Muitas acontecem, sim, nessa sequência. Mas nós temos que entender que cada pessoa é de uma maneira. E nesse caso também, nós não somos iguais. Então, cada pessoa vai vivenciar estas fases do luto de forma diferente. Uma vai vivenciar uma fase mais complicada, mais rápida que outra. É comum você chegar, por exemplo, em um velório, onde um pai muito querido, uma mãe muito querida faleceu, e você vê um filho totalmente desesperado, talvez numa fase ainda de negação, não querendo aceitar, não querendo que aquilo fosse verdade, enquanto o outro já está ali mais calmo, tentando acalmar esse irmão, talvez internamente já numa fase de negociação com Deus, ou mesmo numa raiva e tentando acalmar o outro irmão. Mas isso mostra que cada um vê de uma forma diferente. Muitas vezes a gente já saiu de velório e falava assim, nossa, como a esposa aceitou bem a morte do marido, né? Ela estava firme, ela estava forte. E logo depois de algum tempo você tem notícias que ela entrou num processo de depressão profunda. E isso também é comum. Nós temos que entender que cada um vive de uma maneira diferente. E não adianta nós queremos mudar e acelerar cada fase. Eu não posso chegar numa pessoa, porque ela não é uma máquina, ela não é um robô, onde eu chegue para ela e falo assim, vamos virar a chavinha, você agora sai do processo de depressão e aceita e a vida continua. Não é assim, a gente sabe. Mas é importante quando a gente tem um entendimento das fases que as pessoas estão vivendo, nós podemos sim ajudá-las e nos ajudar também.
Nós podemos entender melhor a fase que eu estou passando dentro de um luto e saber que eu preciso procurar ajuda, que eu preciso me ajudar. E também você verá daqui a pouco como fazer isso. Como podemos fazer isso? A importância é viver cada uma delas e saber que nós não precisamos ser super-homens para fazer isso. Principalmente nós homens somos ensinados, somos instruídos a crescer sem chorar. Nós temos sempre que ser forte. E diante de qualquer situação, eu preciso ser forte, eu não posso chorar. Nós aprendemos na Bíblia, tem uma passagem em João 11, 35 e 36, com duas palavrinhas, que diz assim: Jesus chorou. Jesus chorou diante de que situação? Jesus chorou diante de um velório, de um enterro de um amigo, onde ele viu e se compadeceu dos seus amigos, dos parentes das pessoas chorando. Então, se o próprio Jesus, que por muitos, por uma grande maioria de pessoas, é considerado como o ser maior que passou aqui por esse mundo, o maior mestre, o maior ser humano que já passou, o mais perfeito ser humano, e ele, na sua humanidade, também chorou. Então, por que nós, porque eu, porque você, precisamos ser forte? Eu necessito às vezes de chorar, sim, eu preciso às vezes desabafar do meu jeito e colocar para fora o que eu estou sentindo. Isso é muito importante. Nós entendemos que cada um de nós vamos passar por essas fases, que nós vamos sim vivenciar cada uma delas. Talvez, como eu disse, umas mais rápido, outras mais intensas, outras vão demorar, mas o importante é saber que eu estou dentro dela e que eu preciso lutar. Eu preciso tentar, de alguma forma, passar por essa fase de uma maneira que eu não fique com, vamos dizer, com sequelas. Em 1997, minha esposa estava grávida do Lucas e nós fomos receber o ultrassom e a médica nos disse que o Lucas tinha malformações, várias malformações. O Lucas tinha lábio leporino e o céu da boca todo aberto. O Lucas tinha um problema físico na mão, onde os dedinhos eram colados e aberto até o meio da mão. O Lucas tinha um problema numa das orelhas e o Lucas tinha problema no intestino. As médicas nos disseram que a chance do Lucas nascer era de apenas 5%. Então, eu passei nesse momento por estas fases que nós falamos agora, onde eu neguei, eu não queria acreditar que aquilo era verdade, mesmo porque eu nunca tinha escutado falar de lábio leporino. Eu negociei, eu tive raiva, eu falava, como comigo? Eu estava participando de um movimento de jovens dentro da igreja, eu era jovem, eu participava da igreja com os jovens, falava de Deus, e como aquilo estava acontecendo comigo. E depois eu entrei numa fase de negociação com Deus e comigo. Eu dizia, se Deus curasse meu filho, eu sairia para o mundo, para todo quanto é lugar, dando testemunho, falando do que aconteceu com ele. E que eu também, depois disso, me tornaria uma pessoa melhor. Eu seguiria as coisas de uma maneira mais intensa, mais verdadeira. E aí, o Lucas nasceu, teve todas as má complicações, teve toda a luta, agendamos cirurgias e sabemos dos tratamentos que ia ser feito até o final da vida do Lucas. O tratamento de fonoaudióloga, por exemplo, dura até a fase adulta. O Lucas viveu com a gente durante 4 meses. Mas durante 4 meses eu aprendi o que eu não tinha aprendido em 27 anos da minha vida. O Lucas veio, passou por aqui, nos ensinou, deixou uma grande lição. E
Por exemplo, uma grande lição que o Lucas nos deixou era que eu precisava amar as pessoas. Na época que o Lucas estava com a gente, tocava uma música do Legião Urbana que dizia: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Quando o Lucas faleceu, eu vivenciei todo esse sentimento de novo, das fases que a gente acabou de falar. Mais uma vez, eu neguei, eu queria acreditar que aquilo era um pesadelo, que logo eu ia acordar e o Lucas estava bem, estava vivo. Eu tive raiva, eu briguei com Deus de novo, eu falava por quê? E eu também negociei. Mas a fase mais difícil, a mais complicada foi quando eu decidi que eu iria ser um deprimido. Quando eu decidi que eu queria entrar em depressão. Essa é a fase mais complicada, esse é o processo mais difícil. Onde eu dizia para as pessoas: olhe bem para essa foto onde eu estou sorrindo, porque vocês nunca mais vão me ver sorrir. E eu entrei nesse processo e não queria sair. Até um dia que eu estava na minha casa, veio um desses jovens que participava do encontro, sabendo da situação que eu estava, e me convidou: olha, vai ter um encontro hoje, vamos lá participar. Eu falei: não, eu não vou, porque eu estou muito revoltado. Se eu for lá, eu vou tirar os jovens desse encontro. Mas a minha esposa me convenceu, esse amigo me convenceu e eu fui. E quando eu cheguei, fiquei olhando as pessoas, os jovens, 80 jovens, andando para lá e para cá, de um lado para o outro. E eu fiquei lá na beira da sala, de longe, com raiva, com uma mistura de sentimentos. E aí, esse jovem chegou para mim e disse assim: olha, o palestrante das 5 horas não veio. Fala para os jovens. Eu falei: não, você está louco, eu nunca falei para ninguém, eu nunca estive na frente de uma sala. Ele simplesmente me pegou pelo braço e colocou na frente dos jovens. E durante 1 hora, eu mais chorei do que falei alguma coisa, mas eu contei a minha história. Em maio de 1998. Nesse dia, nós fizemos um grande momento de um abraço, onde as pessoas se abraçavam, pediam perdão, pediam para se perdoarem. E ali começou um grande processo meu de cura, porque nesse dia eu prometi. Eu falei assim: olha, eu que prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia sorrir. Eu prometi ali, diante dos jovens, diante de amigos, e prometi para Deus: eu não quero passar um dia da minha vida sem sorrir. Eu não quero passar um dia da minha vida sem levar uma palavra, um sorriso para as pessoas que chegarem perto de mim. E isso começou a me dar força, a me trazer de volta à vida. E nós aprendemos com isso, e eu acredito que nós vamos fechar essa nossa palestra com esse entendimento. Como a gente passar por isso e como sair dessas fases. Não vou dizer para você que existe um método infalível que eu vou ensinar para vocês agora, não. Cada um, assim como as fases da depressão, cada um tem o seu jeito particular, o seu tempo particular. Mas tem algumas coisas, tem algumas ferramentas que está aí dentro de você e também está ao seu redor, que vão te ajudar de uma maneira tremenda a passar por tudo isso e até ajudar as pessoas que estão passando por isso. Como eu falei, a primeira fase, o primeiro sentimento, a primeira coisa que eu preciso tirar de mim é o sentimento de culpa. Antes até de tirar o sentimento de culpa, eu preciso me perdoar. Eu preciso passar por esse processo de perdão. Eu preciso perdoar porque muitas vezes, veja bem, nós estamos falando do primeiro ponto, que é o perdão. Eu preciso perdoar. Muitas vezes nós sentimos raiva até da pessoa que partiu. Nós ficamos com raiva, como que ela me abandonou? Nós somos tão egoístas às vezes que nós queríamos que a pessoa estivesse aqui como se ela tivesse poder sobre isso. E nós não perdoamos porque ela foi embora e me deixou aqui. Então o primeiro passo é que você perdoe. Perdoe a pessoa que se foi. Perdoe a situação que você deixou de resolver. E mais do que isso, você tem que fazer o processo de se perdoar. O auto-perdão é a grande chave, é o grande caminho para você começar a sair desse processo, dessa fase de depressão, de tristeza. Quantas pessoas vivem durante anos se culpando, se magoando, se machucando, simplesmente porque
de exercitar o perdão. Deixou de fazer esse ato que só tem a ajudar você. O perdão não é simplesmente para a pessoa ou para a situação que você está liberando perdão. O perdão, o maior beneficiário é você que libera esse perdão. O segundo passo, né, e o grande passo que a gente entende, e isso é essencial em tudo que a gente fizer na vida, é o amor. Você tem que sentir o amor. O amor, o processo de você se amar, o ato de você amar a pessoa que foi, amar aquela situação, amar a si mesmo. Mais uma vez eu recorro à Bíblia aqui, que diz, Jesus de novo diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo. Amigos, amigas, se você quer receber amor, se você quer amar alguém, se você quer ser amado por alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é se amar. É se amar. Só assim, depois desse perdão, depois de tirar essa carga muito forte, muito pesada nas suas costas, você tem que amar-se. Como eu disse nessa passagem muito linda, nós precisamos aprender a nos amar. Eu sempre brinco nas minhas palestras que esse é um exercício que eu tenho feito diariamente. Eu acordo todo dia e digo para mim mesmo, nossa, como eu te amo, como eu me amo. E olhe no espelho e diga para você mesmo, como eu me amo. E eu falo que eu já quebrei muitos espelhos por conta disso, mas o importante é que eu preciso me amar. Eu preciso amar aquela pessoa que se foi, amar de um jeito carinhoso, não desse jeito de ter que eu queria ter aqui para mim, para o resto da minha vida, que eu cuidasse, que eu fizesse tudo o que ela quisesse, de agora em diante, se eu tivesse ela de volta. O fato de você passar por essas fases e você sair da depressão e passar por essa fase de aceitação não quer dizer que você está traindo, porque isso acontece também, muitas pessoas acham que se ela aceitar aquela situação é como se ela estivesse traindo a pessoa que foi, e não é verdade. Nós temos que olhar para aquela pessoa que se foi e lembrar dos momentos bons, da felicidade que nós vivemos junto ao lado dela. Lembrarmos sim com alegria, sentimos uma saudade que às vezes sim pode fazer-nos chorar, de lembrar de situações gostosas, de situações boas. Mas jamais nós temos que deixar de lado esse sentimento de tristeza, esse sentimento de angústia, de culpa, que isso nos pesa a nossa vida. Eu sei que pode parecer assim, é fácil falar agora, no momento que você já não está mais vivendo isso. Mas nessas fases é que é importante a gente ter alguém do nosso lado. É importante, como eu tive daquele jovem que foi me buscar, da minha atitude de querer ser deprimido e me colocou diante de uma situação onde eu pude ajudar outros jovens e tenho feito isso para casais e para jovens durante muitos anos. E amigo, não tem coisa mais bonita de você ver um jovem como chegar para mim em uma dessas palestras e dizer que em 25 anos, é a primeira vez que ele chorou por amor. Porque até então ele só tinha chorado de tristeza, de solidão, de agonia, de decepção. E pela primeira vez ele estava chorando por amor. E não era de dó de mim, não. Estava chorando porque estava sentindo amor. Amados, nós não podemos achar que sempre nós vamos resolver e sair das situações tudo sozinha ou sozinho. Eu não posso ter o medo, a vergonha e a falta de coragem até, e o orgulho, sim, de pedir ajuda, de oferecer ajuda. Se eu tiver uma fase de depressão difícil, eu preciso procurar uma ajuda espiritual, uma ajuda com alguém que me aconselhe espiritualmente, uma ajuda com profissionais, com psicólogos, que sim vão nos ajudar a tirarmos, a não prosseguirmos naquela fase que realmente hoje em dia é a mais difícil.
eu quero encerrar esse momento e dizer para você que está ouvindo, para você que está assistindo essa palestra, essa frase mais uma vez. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É preciso que você se ame como se não houvesse amanhã. Mas se ame de uma forma que alguém que quer ainda vivenciar, viver a vida, seguir e mostrar com exemplos, com atitudes, que sim, você superou aquele luto, que você passou por isso, que a pessoa passou por isso e que ficou saudades. Que ficou saudades, mas que o amor que você tem não mudou nada. Que o amor que você tem por você simplesmente aumentou. Desejo a você, a sua família e a todos aqueles que você puder ajudar com uma frase de amor, com uma frase de carinho. E lembra que eu falei do abraço? Uma música recente do Jota Quest diz: o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Que você se sinta abraçado. Que você possa levar esse abraço para alguém que esteja precisando, para alguém que esteja vivenciando numa dessas fases. E eu tenho certeza que esse será um abraço de cura, um abraço de mudança de fase, um abraço que vai levar a fé, a esperança, a coragem e o amor àqueles que estejam precisando. Muito obrigado por me ouvir e que, mais uma vez, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa.